Gente, é com muita alegria, vocês não têm ideia. A gente que anda por esse mundão de meu Deus, fazendo esse tipo de apresentação por aí, está em casa e poder falar para os queridos, para os amigos, ver tantas carinhas conhecidas, cheias de carinho e de acolhimento. Assim, é muita alegria. Eu queria agradecer o convite à Bainvest para a gente estar aqui fazendo essa apresentação das nossas potencialidades. Queria parabenizar a organização, em especial... Como é que eu uso isso aqui? Em especial o Estado da Bahia, mas em nome do nosso querido Roberto Fortuna. Está chegando ali, chega a tomar um susto. É um grande articulador e a pessoa que idealizou tudo isso. Tá? Sem essa visão técnica, sem essa visão de grandiosidade que nós temos, a gente não estaria aqui hoje reunido e fazendo essa troca, né? Falando um pouco do que a gente tem, aprendendo muito com vocês e com as próximas palestras que virão. Então, assim, o meu muito obrigado a esse querido amigo e competente profissional do nosso Estado. Então, vamos lá, gente. Bom, não sei se eu estou apertando o lugar errado. Espera aí. Então, tá, a gente está aguardando um pouquinho a apresentação, mas é muita alegria. Vocês não têm ideia de como o coração está feliz em estar aqui hoje com todos vocês. Já pode, gente? Eu não sou boa de improviso. Então, assim, a gente hoje vai fazer uma apresentação bem técnica, uma apresentação sobre as potencialidades, qual é o papel da Bahia na transição energética, trazendo o hidrogênio como uma das fontes usadas nessa transição. Né? Como fazer esse trabalho, como posicionar a Bahia nesse mundo. Já está aqui, então vamos lá. Agora é um problema, uma deficiência eu acho, daqui, minha. Todos os botões agora. Então, assim, a gente vai começar apresentando um pouco da nossa matriz elétrica. É muito bom falar depois da EPE, porque a EPE traz um cenário nacional, né? E o nosso recorte aqui vai ser Bahia. Então, dá para vocês terem uma ideia do que a gente tem hoje no Brasil e hoje o que representa a Bahia nesse cenário. Hoje a gente tem, conforme o nosso acumulado de janeiro a outubro de 24, a gente tem uma matriz elétrica de 97% de energias renováveis. Hoje nós estamos no ranking do Nordeste como o primeiro estado com a matriz elétrica renovável. Tá? A gente consegue ver mais de 50% de eólica, 14% de fotovoltaica e 25% de hidráulica. Isso eu posso adiantar para vocês que a gente não está falando entre eólica e solar de menos de 15% de exploração dessas fontes na Bahia. Então, é para a gente ver que a gente tem muito ainda o que explorar, a gente tem muito ainda que atrair investimento renovável para poder a gente explorar a fonte elétrica renovável. A nossa matriz energética ela é extremamente diversificada, como a gente pode perceber. A gente alcança uma grande ampliação de geração renovável, porque a gente, como eu disse anteriormente, tem muito ainda a explorar. A gente explorou hoje está em torno de 9% a 10% de energia eólica onshore, então a gente tem muito ainda o que fazer. Então, a gente tem a inovação de biocombustível com a biomassa, né, que é uma outra fonte que hoje, apesar da Bahia falar isso há mais de 3 anos, hoje a indústria de hidrogênio consegue enxergar a biomassa como uma rota para hidrogênio. Então, a gente fica feliz de que a Bahia estava no caminho certo antes e a gente continua agora com as nossas potencialidades, vocês virão a seguir. E a gente tem uma flexibilidade de gás natural. Por que, Denise, o gás está sendo incluído nesse processo? Porque o gás é um fator importante. Nós temos uma indústria
renovável, mas temos uma transição energética inclusiva. A gente não pode se dar o luxo hoje de tirar nada. O gás ele vai ser um step. A transição energética ela não vai dar saltos. A gente não está aqui, como foi dito muito sabiamente, não existe uma bala de prata para a transição energética. É como todo o processo. As fontes elas serão substituídas, mas ao longo do tempo. Então, o gás ela faz parte desse processo e ela é muito bem acolhida dentro da nossa matriz energética da Bahia. Como a gente fala de hidrogênio, a gente precisa falar dos seus insumos e a energia é o seu principal insumo. Então, a gente traz aqui a potencialidade esse é um mapa de potencialidade eólica, né, onde a gente tem os melhores ventos. Ali, é uma pena que aqui não tem aquele negocinho assim, mas assim, no centro da Bahia, a gente percebe aquela parte mais avermelhada e amarelada, ali é o que a gente chama de corredor de ventos. É a nossa grande potencialidade de ventos. E a gente tem ainda um potencial para parques híbridos. Vocês verão, próximo slide, o que é interessante nesse processo de potencial de energia renovável na Bahia. Nós somos um dos poucos estados que tem os melhores potenciais, tanto de eólica quanto de solar, e que ele se complementa. Então, hoje, muitas indústrias estão fazendo os parques híbridos, né? Onde tem solar, você monta a sua fazenda eólica. Então, essa é a grande sacada hoje no desenvolvimento econômico sustentável da Bahia. Como eu falei, esse é um atlas, é um mapa de solar, e a gente tem um centro. Se a gente for colocar um e outro, a gente percebe que eles se sobrepõem. Então, você tem uma potencialidade de energia com um fator de complementariedade, com mais segurança no seu fornecimento, né? E hoje a gente já fala de empreendimentos com baterias. Então, assim, o céu é o limite para a Bahia, sinceramente, investir aqui não é difícil. A gente precisa ter uma visão desenvolvimentista sustentável, que é o que hoje a Bahia está procurando. Tá? Então, agora a gente vem falar da nossa menina dos olhos, né? Do nosso grande hidrogênio e a nossa potencialidade. A gente tentou resumir um atlas de hidrogênio em um slide, né? Porque a gente não tem muito tempo. Então, a gente pegou esse mapa, onde a gente tem a potencialidade econômica dele, e a gente conseguiu, junto ao Cimatec, foi contratado nessa época, em parceria com o Estado, para fazer o desenvolvimento dos atlas, né, de todo o material comprobatório de potencialidade, junto em parceria com o Estado. Então, esse foi o modelo finalizado e definitivo com relação ao seu desenvolvimento econômico da potencialidade do hidrogênio. A gente tem produção centralizada e descentralizada. O que é a produção centralizada? Ela é desenvolvida no polo petroquímico de Camaçari, que por si só, já foi dito aqui anteriormente, eu não vou me repetir, é um grande potencial de clientes e consumidores desse hidrogênio e de seus produtos químicos derivados. Tá? A gente, com a produção descentralizada, a gente tem outros setores como mineração, onde a gente pode limpar a sua cadeia e criar os produtos verdes. E a gente tem um grande agronegócio que hoje é o foco de desenvolvimento do Estado em torno da biomassa, do que a gente pode ter de combustíveis verdes. A gente vai ver mais adiante. Então, assim, a gente tem um potencial hídrico que está todo mapeado no hidrogênio, né, que é uma coisa assim que às vezes as pessoas não têm esse conhecimento. A Bahia tem sim. A gente tem água de superfície e subterrânea. Tá? A gente tem algumas áreas de contaminação que pode servir para rebatimentos ambientais. Então, a gente tem água que a gente não precisa agregar ao nosso CAPEX uma dessalinização. Então, assim, vocês que conhecem os números sabem o quanto isso é melhor para o desenvolvimento de uma planta de hidrogênio verde.
A gente tem incentivos para o setor, que foi uma das coisas que foi pensado anteriormente, políticas públicas, e um mercado consumidor. A Bahia está pronta, esperando só vocês chegarem e conversar conosco de como a gente pode fazer essa transição e esse desenvolvimento econômico, social sustentável. Tá? Hoje a Bahia não está abrindo mão da gente manter uma economia limpa e uma economia sustentável e justa. Então, é essa cara que a Bahia tem hoje. Tá? É isso que a gente leva lá fora, trazendo a posição da Bahia dentro de uma transição energética justa e inclusiva. Falando de hidrogênio e de toda a potencialidade, a gente fez aqui um recorte do que a gente tem hoje de infraestrutura portuária, porque todo mundo fala de exportação, tá? A Bahia não fala de exportação. Exportação é algo que vai acontecer naturalmente, se tiver de acontecer, com todo aquele potencial anterior de desenvolvimento de negócios. A gente precisa deixar isso dentro da Bahia. A gente quer desenvolver o nosso mercado, a gente quer desenvolver o nosso pessoal, a gente quer desenvolver a nossa tecnologia e a nossa ciência. Então, a gente não vai trabalhar para fazer exportação, tá? A gente precisa focar no mercado interno e potencialidade para isso nós temos. Então, a gente tem aqui os portos de Aratu, né, que é um grande potencial para exportação. Temos um porto da Bahia Invest, é isso aí. A Bahia Invest é uma empresa de economia mista que ela trabalha com gestão de alguns ativos do Estado, e o Porto Miguel de Oliveira hoje é o porto da Bahia Invest, que está sendo hoje trabalhado no edital para ser feita a licitação para escolher o operador. A gente tem um terminal de regasificação, tem os portos privados do Enseada, que é o estaleiro Enseada, mas ele trabalha com porto de importação também, e o Porto de Salvador, e os nossos 2 centros industriais e consumidores do hidrogênio e seus derivados, que é o Porto de Aratu e o de Camaçari. Então, aqui estão as nossas publicações relevantes, tá? O nosso todo mapeamento feito a partir de estudos matemáticos, tá? Isso não é empírico, isso é feito com ciência, isso é feito com pesquisa de campo, isso é feito com a maior seriedade possível, com o envolvimento do Cimatec e seus profissionais. Então, nós temos o Atlas Eólico Solar de hidrogênio verde, somos o único estado no Brasil que tem um mapeamento de potencialidade de hidrogênio verde. Com muito orgulho, a gente é pioneiro, mais uma vez, no lançamento desse mapeamento. E a cartilha do gás natural, porque, como eu disse, é uma transição energética inclusiva. A gente precisa do gás para fazer o próximo step de muitas empresas que ainda queimam carvões em suas caldeiras. Então, a gente precisa promover essa transformação. Tá? A gente precisa promover com o gás natural, com a energia renovável, e, a partir daí, a gente conseguir o hidrogênio verde sustentável e de uma forma economicamente rentável. Esse slide é uma provocação. Amanhã nós vamos ter uma apresentação, acredito que no horário da manhã, de 2 empresas, onde elas vão trazer a experiência, estão se implantando no oeste da Bahia. Como vocês viram, o agronegócio, um grande potencial. São 2 empresas de biorrefinaria que vai justamente falar sobre a potencialidade da biomassa e o que elas estão fazendo, o que elas irão fazer no futuro com relação aos resíduos agrícolas, onde soja, as 2 trabalhando com resíduo de milho, e com uma grande potencialidade que está vindo por aí, mais adiante a gente conta esse segredo, que vai trabalhar também no oeste da Bahia. Então, a gente tem potencialidade de resíduos sólidos urbanos, milho, cana-de-açúcar, produção de combustível limpo, verde, vai vir a partir da biomassa também. Finalmente, a Europa hoje já incluiu a biomassa como um vetor, né, para o hidrogênio. Então, a gente sai um pouco do eletrolisador, aquela coisa que foi pintada anteriormente, aquele quadradinho limitante, e hoje a gente inclui a biomassa também como um vetor para essa produção
e que já está tendo editais na Europa, enfim, já está sendo aceito e o mundo é o limite para vocês aí fazer dinheiro e trazer desenvolvimento para a Bahia, tá? A gente não pode falar de transição energética se a gente também não fala de minerais críticos, né? A Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, a nossa CBPM, é a grande responsável por esses achados, literalmente, porque eles trabalham com pesquisas minerais, trabalham com toda essa parte de mapeamento desse potencial. E hoje a gente já tem em produção níquel, o cobre e o vanádio, e alguns deles, porque assim o quadro não dá para botar todos, né? E a gente já tem estudos já temos 2 empresas, para ser mais exata, estudando o silício e o quartzo, porque existe a intenção de implantar empresas para fabricação de placas solares na Bahia, em função do grau de pureza que nós temos no nosso silício. Então, assim, esse aí é todo o retrato que a gente está vendo de potencialidade da Bahia. Transição energética, minérios críticos, usados principalmente para as baterias, mas muito do desenvolvimento tecnológico, eles são também usados. Por último, e não menos importante, a gente traz as nossas políticas públicas, que é com muito orgulho que eu falo delas, porque quando o hidrogênio chegou à Bahia, a gente pode dizer assim, a gente teve um grupo que sentou para estudar antes de começar a assinar memorando de entendimento. A gente não tinha interesse nenhum de assinar memorando de entendimento em cima de um assunto que a gente não conhecia, e não é vergonha nenhuma falar isso. A gente precisa estudar para saber o que é que a gente vai fazer com esse produto dentro, como que a gente adapta ele no desenvolvimento do nosso estado. E foi isso que a gente fez, sob a coordenação do nosso querido Roberto Fortuna. A gente estudou e aprendeu um pouco sobre hidrogênio e como monetizar essa molécula que já fazia parte do nosso desenvolvimento e das nossas indústrias, mas não com o viés e o ponto de vista de transformação que é o hidrogênio verde. Então, em 2021, a gente lançou o decreto estadual, que ele traz justamente um incentivo de ICMS, tá? Redução de ICMS de 100% na energia renovável na planta, na indústria de hidrogênio e de amônia verde, na produção do hidrogênio e da amônia verde. Mais uma vez, é o único estado que tem esse tipo de incentivo. Tá? Quando a gente fala de um CAPEX, de uma indústria de hidrogênio ou de amônia, a gente sabe que o fator energético ele pode chegar a 70% do valor desse CAPEX. E quando você traz uma isenção de ICMS, ela é estupidamente bem-vinda e impactante no desenvolvimento dessa indústria e na decisão de onde implantar essa indústria. E uma vez que você fala de um estado que tem o potencial que a Bahia tem, então, assim, é a água correndo para o mar, né? Em 2022, a gente lançou o decreto que institui o Plano Estadual da Economia do Hidrogênio Verde. Foi que a gente pensou, a gente precisa da segurança jurídica, a gente precisa da estabilidade a esse novo setor que está chegando. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente criou uma comissão e começamos a estudar quais os gargalos, porque a potencialidade a gente já conhecia. A gente precisava estudar quais os gargalos, que problemas nós temos, porque temos, né? E não temos vergonha de assumir. Nossa obrigação é justamente correr atrás e minimizar esse impacto na instalação das indústrias. Então, foi isso que foi feito junto com as secretarias estratégicas envolvidas nesse processo e começamos a mapear e a resolver, articular politicamente cada problema, cada gargalo. E estamos trabalhando nisso até hoje, viu, gente, que é coisa que tem para fazer aí. Em 2023, Bahia Mais Verde, que aí é a cereja do bolo da transição energética justa, onde a gente traz a responsabilidade ambiental, onde a gente traz a inclusão do meio ambiente propriamente dito como fator preponderante nesse mercado. Então, assim,
a gente traz o programa Bahia Mais Verde e no final vocês verão um vídeo que fez parte do lançamento desse programa, mas como recado de dizer, olha, a Bahia tem hoje uma identidade, a Bahia hoje tem um conceito de transição energética, o meio ambiente, mais do que tudo, ele faz parte, ele tem que ser cuidado e ele tem que estar integrado nisso tudo. E hoje, o que me alegra muito na parceria com o meio ambiente é que era muito fácil, antigamente, você negar licenças ou você negar instalações, mas hoje senta-se todos e procura um caminho. Hoje se diz como fazer. É claro que se chegar alguma coisa aqui aberrante, uma loucura, que a gente sabe de vez em quando aparece, a gente diz, olha, licença, mas seu empreendimento não cabe diante dos nossos conceitos. Mas fora isso, se você traz uma empresa séria, um empreendimento comprometido, com certeza você vai ser acolhido e você vai ter a melhor orientação no que se diz respeito ao licenciamento ambiental. 2024, aí sim a gente institui, a gente dá entrada na Assembleia Legislativa em agosto da nossa lei. A gente materializou toda a nossa política pública em uma lei que é o Protené, onde ele fala da transição e ele traz alguns objetivos, que quais são? O comprometimento com o desenvolvimento tecnológico, o comprometimento com o treinamento de pessoal e a capacitação, o comprometimento do desenvolvimento do Oeste e da inclusão dos pequenos agricultores, da agricultura familiar, de uma forma digna, de uma forma justa. Vamos todos ganhar dinheiro, mas vamos todos ser tratados de forma justa e de forma digna. A gente hoje tem todo um conceito que está trazendo nessa lei, que eu ouvi aqui, né? A gente, esse ano, vamos torcer para que ela seja aprovada ainda esse ano. A gente traz a cara da Bahia. A gente traz a nossa responsabilidade escrita. Hoje não tem mais como dizer, desculpe aí, eu não sabia. Né? Hoje a gente escreveu. Então, está tudo dito com relação ao que a Bahia quer, ao que a Bahia pretende e aonde ela quer chegar nessa lei, nesse projeto de lei que está em tramitação. Então, esse é o vídeo, o qual eu falei. Aqui fica uma mensagem assim, para a gente de uma reflexão muito grande e um pouco do que a gente tem feito na forma prática, né, ilustrada para vocês verem. Então, obrigada a todos. Eu espero que a gente tenha 2 dias assim de muito aproveitamento, de muito aprendizado e de muito network. Muito feliz de ver vocês aqui. Algumas empresas que eu só encontro no exterior hoje estão aqui. Vocês não sabem como eu estou feliz de recebê-los. Sejam todos bem-vindos. Um abraço. Olha, foi ontem quando resolveram me chamar de Bahia. Eu estou por essas bandas há uns 4 bilhões de anos. O meu tempo é diferente. Tão diferente que eu não preciso de você. Você precisa de mim. Quando eu avanço, todos avançam. Quando me destroem, vocês se autodestroem. Essas praias são minhas, meus campos, minha chapada, minhas florestas. Alguns até me chamam de mãe natureza, mãe terra. Mas a forma como você me chama não muda muito para mim. Suas ações determinam o seu destino, não o meu. Sou a Bahia. Vou seguir em frente por mais alguns bilhões de anos. Talvez até mudem o meu nome. Ou voltem a achar que eu tenho dono. Mas o meu tempo é diferente. Eu estou sempre em evolução. Você está? Ei, vó, tô pronto, vamos!
A Bahia possui algumas das mais belas praias e florestas do mundo, uma zona costeira e marinha considerada patrimônio estadual. Somos o lar de vastas e diversas riquezas naturais, incluindo a Mata Atlântica, que é um dos biomas mais ameaçados do mundo, com sua exuberante diversidade, a Caatinga, bioma rico e único, exclusividade brasileira, alma nordestina, e o Cerrado, no oeste do estado, com suas formações tão diversificadas. Somos uma fonte vital de biodiversidade, fundamental para o clima, para termos água e ar limpos. Tudo isso é crucial para o nosso futuro e o governo do estado não vai poupar esforços para garantir melhores e novos futuros para todos. Estamos investindo em soluções modernas e sustentáveis para o nosso desenvolvimento econômico. Começamos a transição para modais de transporte mais sustentáveis com a atração de indústrias do segmento e com a expansão do metrô de Salvador, com redução das emissões de gases de efeito estufa e poluentes. Vamos revolucionar a nossa matriz energética, dando continuidade ao trabalho implantado com energia eólica e solar, agora com hidrogênio verde e biocombustíveis, pois sabemos o nosso enorme potencial para a geração de energia limpa, que transformará o estado em um dos líderes globais neste setor. A Bahia também irá investir mais em educação ambiental, para que os baianos possam se conscientizar da importância da preservação e como cada um pode contribuir. As gerações futuras têm o direito a novos modelos sociais, econômicos e ambientais, onde a participação social seja uma realidade e o respeito às comunidades uma condição. No campo não será diferente. Investiremos mais na produção agrícola de baixo carbono e sustentável, em agroecologia, em reposição florestal, em agricultura familiar, com práticas que respeitam o meio ambiente e a biodiversidade, conectados com um mundo em transformação e regeneração. Um mundo onde não cabe exclusão ou pessoas com fome. Uma Bahia em transição é uma Bahia que precisa de uma infraestrutura moderna e eficiente. Não pouparemos esforços para o desenvolvimento de novos negócios baseados na sustentabilidade e crescimento da economia local, incluindo ecoturismo e inovação ambiental. Aqui, a transição energética será também a transição econômica e social, com impacto direto na vida das pessoas por toda a Bahia, na cidade e no campo. A tecnologia e a nova governança nos colocarão na vanguarda da conservação, licenciamento e regulação do meio ambiente, com mais controle, fiscalização e monitoramento. Atualizaremos critérios para APS, ASVs, certificação e outorgas, que trarão mais estabilidade, competitividade e segurança para os investidores e mais proteção para os nossos ativos ambientais. Vamos inserir a Bahia na economia global da sustentabilidade com seriedade, garantindo acesso a novos recursos e mercados. Bahia Mais Verde. É tudo sobre a nossa relação com a Bahia de hoje na construção da Bahia do amanhã. É sobre uma Bahia que acredita em si, alegre e que avança, reconhecida mundo afora. É sobre justiça social e justiça ambiental. É sobre nossa energia, nossas crenças, nossas cores, nossa fé. É sobre plantar, colher e sempre semear novas possibilidades. Bahia Mais Verde. Uma Bahia mais desenvolvida, mais inclusiva, que cuida mais dos seus filhos. Bahia Mais Verde é tudo isso. É Bahia mais viva. É Bahia mais vida. Vocês estão prontos?